coaching para advogados, tá? Essa parte aqui é bem importante hoje, não é que está na moda, o coaching já foi moda, né? O coaching, na verdade, serve para os atletas, começaram com os atletas de alta performance, eu falo Ayrton Senna, hoje o Neymar, mas todos eles têm um coaching por trás deles, aqueles atletas de alta performance que adquiriram e conseguiram alta performance. E creio eu que o Neymar, para conseguir ser o melhor do mundo, ele vai precisar de um coach também, e que fique forçando e cobrando toda hora dele, São pessoas que estão com foco, com meta para atingir. E aí nós temos também os executivos. Quase todos os executivos das maiores empresas do mundo, todos eles têm coaching, tá? Então foi muito divulgado coaching para essas áreas. E agora o coaching está entrando bastante nas áreas de profissionais liberais, porque hoje o advogado também tem que ter coaching. Não é só o advogado, mas também concurso público, exame de ordem, tá? Nós temos também para o advogado, nós temos coaching de vida, que é para a sua vida mesmo, tá? E aí nós temos, hoje eu estou dando esse curso de coaching para advogados, nós vamos montar aqui no Legale, tá? Eu montei 2 turminhas no meu escritório mesmo, com 10 aluninhos, 10 a 12 alunos, e aí está dando muito certo. Os advogados estão mudando totalmente a sua vida profissional, ou seja, está melhorando muito a advocacia, ou seja, é para aquele que quer ter uma advocacia com alta performance, atingir a melhor performance da advocacia. E aí esse coaching vai servir para esses advogados que querem fazer. Não adianta nada a pessoa só falar que é legal. Tem que suar, tem que suar a camisa. Que o coaching é para os fortes, eu costumo dizer, não é para os fracos. E são poucas pessoas que superam. Mas aquelas que superam conseguem atingir sua meta, conseguem atingir aquele objetivo que foi colocado na primeira aula que eu vou mostrar hoje para vocês. Eu estou falando isso não é só por falar e ditar uma moda para o advogado. Na verdade, eu fiz o curso de coaching, né? Foram 120 horas de coaching, e hoje, tanto é verdade que esse credenciamento que nós temos, o registro que nós temos, não é brasileiro, né? Ele é americano e também europeu, porque aqui no Brasil não tem regulamentação para coaching, mas nós temos aqui, ó, Professional Coaching Certification, que é o nosso curso que foi feito e a gente foi diplomado com esse registro aí de coaching, tá? Então, não estou falando só por falar, não. Aí nós temos uma técnica, nós temos aí ferramentas para ser aplicada, ou seja, cada semana você vai cobrando o advogado, vai cobrando para que ele faça um plano de ação, e esse plano de ação tem que ser cumprido a cada semana, tá? Então, é importante essa cobrança. Muitas vezes a pessoa só viu uma aula, achou legal, mas depois não praticou. Tem que praticar, tem que ter autodisciplina, tá? Então, vou mostrar um pouquinho rapidamente dessa primeira ferramenta, que é a principal. Essa que você sai com um objetivo, essa que você sai com uma meta, ou seja, sai com um goal, que a gente coloca aqui, que normalmente é a nossa chamado meta, que é o inglês normalmente que prevalece aqui dentro do coach, tá? O estado atual, a gente coloca o estado atual, principalmente o advogado, eu coloco com o cliente aqui, eu não coloco nem assim o coach, que a gente chama coach, seria o treinador, e o coach, os clientes, tá? Mas eu coloco o cliente porque é para nós advogados aqui, tá? Para nós advogados mesmo. O estado atual, primeiramente você tem que estabelecer uma empatia, né? E entenda as necessidades do seu cliente de forma mais detalhada. Lógico que eu só estou dando alguns exemplos, né? Isso aqui é muito mais profundo, normalmente ele é feito 1 a 1, com 1 hora e meia, tá? Nós estamos tentando fazer com bastante alunos, ou seja, com 10 a 20 alunos, não muito também, 10 a 20 alunos, uns grupos de 10 a 20 alunos dá para fazer com bastante aplicação. Bom, essa empatia é importante até na respiração que você pega junto com o cliente, né? Eu falo que a respiração, muitas vezes, quando você estabelece a empatia, você já pegou a respiração da pessoa. Isso a gente vê bastante quando você tem filho pequeno e você começa a olhar para ele dormindo, porque criança é gostoso olhar dormindo, né? Dormindo ela é legal, a criança. E aí você fica olhando a criança dormindo e você pega a respiração sem querer dessa criança. Ou seja, respira na mesma velocidade, no mesmo tom. E aí, depois que você para de respirar ou sai, para de olhar essa criança e vai para trás, normalmente a criança faz assim, né? Ou dá um suspiro, ou vira de lado. Por quê? Você desligou a empatia.
Então, isso é importante. Às vezes, a gente faz teste até com nossos parentes ou mais próximo, de você pegar a respiração aqui pelo pescoço ou pelo ombro, né? A pessoa respira, você fica atrás da pessoa e vai respirando e fazendo a mesma respiração por 5 minutos. Você vai ver que, se você se desligar, aquela pessoa vai suspirar ou até cai, muitas vezes. Faz assim ou cai, mas sem avisar para a pessoa da frente. Tá? Isso vai estabelecendo empatia. Como? Com gestos também, com gestos, com tom de voz. Tom de voz. O cliente fala muito alto. Você não pode falar baixo com ele, que ele vai ficar irritado. Tá? Então, tem que falar no mesmo tom de voz. Não para imitá-lo, mas de forma sutil. Tá? E também, se ele falar mais baixo, você não vai falar muito alto com ele também, ele vai gostar. Se não estabelecer empatia, é muito difícil você pegar o cliente. Ou seja, o cliente viu que você é competente, mas ele fala assim, pô, o cara é competente, gostei dele como competente, mas ele é chato pra caramba, não gostei, o santo não bateu. Então, aí você acaba perdendo, às vezes, o cliente de bobeira. É muito competente, tudo, mas estabeleceu empatia com o seu cliente. Tá? Então, nos gestos, até no cruzamento de perna, não precisa fazer igual, né? Ele cruza os braços, você também cruza, né? Ele vai falar, está imitando por quê? Então, tem que ser de forma mais sutil. Às vezes, cruzado, né? Ele cruzou os braços, você cruza as pernas, para não ficar muito na cara, na vista. Tudo isso é empatia. Você vai vendo que vai dando certo na hora que você vai falando com o seu cliente. Tá? Mas isso é só uma exposição rápida para mostrar, porque não temos muito tempo aqui. Tá? Bom, o goal é a meta. Então, normalmente, o coach começa a fazer as perguntas, indagações para os advogados, que é o coach. O goal é a meta. Que assunto ou questão você quer tratar? Bom, nós sabemos que aqui nós estamos falando entre advogados, e os advogados normalmente querem tratar da sua profissão. Atingir a alta performance na advocacia. Ser um ótimo advogado. Ser o melhor advogado. Na verdade, a gente não trabalha com médio. Sim com o máximo. Sempre com o máximo. E puxando o máximo da pessoa. Por isso que eu falo que tem que aguentar. É muita disciplina. Tem gente que você faz o plano de ação e não cumpre na semana seguinte. Aí a gente tem que tomar cuidado e ver com o que está falhando e aplicar umas outras ferramentas. Você aplica outras ferramentas para essa pessoa. Tá? Bom, o que você quer que aconteça que não está acontecendo? O que você quer que aconteça que não está acontecendo agora? Puxa, você vai falar muita coisa. Muita coisa não está acontecendo agora, principalmente no meu escritório, na sua profissão. Isso serve para o coach de vida, coach life, quem chama também. Tá? Mas isso, para a profissão nossa, de advogado, é importante ver o que está acontecendo, o que você quer que aconteça, mas não está acontecendo agora. Muitas vezes é alta performance mesmo, é melhorar os clientes, melhorar os honorários, melhorar o seu escritório, melhorar o ambiente, tudo isso. Tudo isso vai começando o plano de ação, que a gente vai indagando, você vai colocando uma lista num caderninho que a gente dá. Um caderninho seu de coaching mesmo, tá? De fazer aí o goal. O que você quer de diferente para a sua vida? O que você quer de diferente para a sua vida? Você quer permanecer na mesma? A gente costuma dizer assim, se você ficar na mesma, daqui a 10 anos você vai ser o quê? A mesma coisa. Ou pior, porque hoje o mercado engole. Tá? Se você ficar na mesma, o mercado acaba engolindo e você não consegue mais ficar na advocacia. Por isso que muita gente desiste da advocacia. Tem carteira da ordem, é advogado, mas não advoga e acaba sobrevivendo de uma outra maneira. Tá? Mas todos nós aqui queremos sobreviver da advocacia. Então tem que melhorar o que você quer de diferente para a sua vida. Tá? O quão profunda e detalhada você espera que seja esta aula, ou esta sessão que a gente chama? O que seria? O que você espera daqui? Quer melhorar? Quer ter uma motivação? Então aqui está incluído tudo, motivação, né? O coach também, o próprio coach, que seria para que você consiga melhorar o seu desempenho profissional, de cliente. Uma vez uma aluna falou assim para mim, professor, eu quero cobrar o valor X, eu sei que eu posso cobrar, mas o cliente não paga. O que está acontecendo? Como que eu faço? Está errado mesmo. Se você sente que você pode cobrar mais e o cliente não paga, esse cliente não é mais seu. Esse cliente não mais te pertence. Procure outro cliente. Suba de nível. Tem que mudar, sempre nivelar o seu quando você está bem. Né? Ou seja, se a sua profissão está bem, se o seu profissional é bom, você tem que atingir outro nível de cliente. É isso que tem que acontecer. Então, na verdade, não tem nada de errado. É você que está procurando cliente errado. Ou seja, você mudou de nível já. Quantas vezes eu falo, o advogado tem vários níveis. Primeiro nível, advogar para a família e advogar para amigo. Não recebe nada. Né? Segundo nível, começa a ganhar um pouquinho. Segundo e assim por diante. Terceiro, você quer subir. E aí começa a advogar para pessoas
que tem mais condições, potencial financeiro, que você consegue ganhar mais e trabalhar menos, que eu acho importante, que aí você trabalha com qualidade e não com massa. Né? Bom, aí você sai com uma meta aqui, na primeira aula normalmente. Aqui é só um exemplo, hein? Não vai dar para falar tudo aqui. Tá? E aí a gente vai interagindo com todos aqui, é bem bacana. Provavelmente o Legal deve lançar para 20 alunos, tá? E eu tenho 4 aulas em junho para lançar esse curso junto com a família, mas são só 20 alunos, hein? 20 alunos. E o reality? Você vai ver a realidade sua hoje. Qual é a sua realidade? Qual é a sua situação atual de maneira mais detalhada? Onde você está nesse momento? Perto ou longe da meta? Você tem que distinguir a sua meta que você quer, o plano de ação, se você está perto ou longe. Você tem que dar uma nota de 0 a 100%. Tá? Quanto que você está? 50, 40 e assim por diante. Outro, quais são os fatos? O que está acontecendo? Quem mais? Quem mais é afetado por essa questão além de você? Aqui que é importante. Quem mais é afetado por essa questão além de você? Às vezes você quer atingir alta performance, mas precisa melhorar o seu desempenho e trabalhar mais, muitas vezes. E aí quem você vai afetar? As pessoas que estão perto de você, sua família, seu filho, sua esposa. Então você precisa chamar para eles também para participar disso. Como que você faz normalmente? Eu costumo brincar, né, que às vezes você fala assim, puxa, eu vou ter que trabalhar de sábado, né? E a sua esposa vai falar assim, puxa, trabalhar de sábado é um martírio, o que você vai fazer? E tem gente que não gosta, né? Então você vai ao shopping antes e fala assim para ela, olha, que bolsa bonita, hein? Olha, você queria ela? Ah, queria essa bolsa. É linda essa bolsa. Custa quanto? Cara, hein? Agora está difícil, está difícil. Bom, aí surgiu a oportunidade dos sábados, né? Você vai trabalhar de sábado, vai ganhar um dinheiro, dá aula de sábado. Ó, minha esposa, lembra daquela bolsa? Ah, surgiu uma oportunidade para comprá-la. Vou trabalhar no sábado, daí dá. Ó que legal. Está participando, né? Já participou, que já não vai chiar tanto. Tá? Mas é tudo isso, com o filho. Muitas vezes você só trabalha, mas no final do ano você não sai, você não viaja com a sua família. Se você trabalha muito durante o ano, mas faz uma boa viagem no final do ano, é uma recompensa para toda a família. E ela sabe que ela está participando desse momento todo aqui, inclusive que ela não está, seria afetada, mas não está, porque sabe que você vai dar uma recompensa para todos, é para todos. Agora, se você não faz isso, vai dar errado. Você vai ajustar a sua profissão e vai dar problema na sua família, tá? No problema familiar. Então, o certo é ajustar a profissão e não dar problema na família. A gente tem que ajustar tudo isso. Mas isso é dado dicas, tudo na aula, não dá para falar tudo hoje. Falei que é muito rápido, é só um breve relato e para mostrar para vocês o que seria um coaching mesmo. E são outras ferramentas que nós temos, tem várias outras ferramentas. Roda da Vida, o perfil DISC, que você sabe como que é outra pessoa, como você sabe qual é a sua pessoa, né? Ou seja, dá para saber o seu perfil, que a gente fala DISC, é dominância, influência, estabilidade de estabilidade, sede e cautela. Por exemplo, o meu é alta cautela, o meu padrão é o perfeccionista. Então, eu já sei como trabalhar, eu não consigo trabalhar em massa, eu trabalho somente com perfeição, qualidade e precisão, que é chamado. Tá? Não dá para trabalhar de outra forma. Se eu quiser, eu tenho que contratar outra pessoa que seja um D, por exemplo, mais alto. Então, todo esse perfil é feito nesta aula, que é bacana, é bem bacana essa aula de coaching, tá? Para advogados. Bom, que atitudes você tomou até o momento para resolver esta situação? A maioria fala nada, não fiz nada até hoje. Tá? Ah, estou fazendo o curso. Mas será que o curso é o bastante para você mudar a sua profissão? Para colocar você em alta performance na advocacia? Então, às vezes, você tem que parar e pensar. Tá? Esse é o reality, as opções que podem acontecer, né? Ou seja, as opções que você pode fazer para o plano de ação. O plano de ação é que você sai hoje para cumprir até a semana que vem. Tá? Então, normalmente, quando eu estou dando uma aula de coaching, até para a pós-graduação, eu falo para o aluno cumprir esse plano de ação no final da aula para a quarta seguinte. Tá? Sempre uma semana e cobrar, e as pessoas vão falando se realmente deu certo ou não deu certo. É muito bacana isso aqui. Tá? Então, o que funcionou no passado? Tudo que funcionou no passado, você pode utilizar para hoje. Quais são as suas alternativas? Aí nós vamos sair com alguns planos de ações aqui. Ó. O que pode fazer para mudar a situação? Qual opção você vai escolher? Ou seja, qual que é a mais eficaz, você vai colocar em primeiro lugar normalmente aqui. Qual opção daria o melhor resultado? Né? Ou seja, a mais eficaz, você vai colocando assim por diante. O outro seria o AT, ou seja, o que fazer, tá? O que fazer, qual opção você vai escolher, quais são os próximos passos,
que resistência pessoal você tem em relação a isto, quando você vai agir, o que pretende fazer para ultrapassar as barreiras. Eu estou terminando porque não vai dar mais tempo, hein? Ó, o review, a gente faz um review de tudo que foi falado, e principalmente esse aqui, ó. De 0 a 10, o quanto está comprometido para com sua meta? Você saiu com um plano de ação, você está comprometido em quanto por cento? 0 a 100% ou 0 a 10? A maioria fala 10, e aí não tem desculpa para não cumprir o plano de ação na semana seguinte. Mas muita gente não cumpre, porque não tem disciplina. E eu falo que se não tem disciplina, não vai conseguir atingir alta performance na advocacia. Tem que ter muita disciplina. E o plano de ação que você sai. Como você irá fazer? Isso aqui a gente sai no final da aula, tá? Que é 1h30 mais ou menos de aula. Isso aqui não é rápido, não, tá? A gente vai fazendo um por um, indagação, e buscando o que pode ser feito ou não. E principalmente com mais alunos. Vai saindo com mais percepção e com exemplos de outros, que a gente faz para a advocacia, não faz só para a vida pessoal, para o life, né? Chamado coaching life. Tá? Mas você pode fazer também se quiser para o life. Bom, como você irá fazer? Quando? Data e hora. É importante estabelecer uma data e hora. O local onde você vai cumprir isso. Tá? Com quem? Apoio necessário. Por exemplo, a gente fala o seguinte, quem tem um site, por exemplo, pouca gente tem site. E aí, muitas vezes sai com plano de ação para fazer um site, pelo menos. Hoje é tudo eletrônico, tá? Então isso pode ser um plano de ação, já para cumprir a semana seguinte e assim por diante. Tem várias opções, tá? Eu estou terminando aqui, já não dá mais para falar, mas quem quiser participar provavelmente vai ficar isso aqui no YouTube e nós vamos falar isso aí lá para junho. Acho que temos uma aula em junho, tá? Eu tenho umas 2 turminhas no meu escritório, mas estou terminando. Em junho eu venho para cá para o Legale e a gente faz aí com máximo de 20 alunos, hein? Máximo de 20 alunos, é uma turma VIP, hein? Para poder fazer esse plano de ação. Obrigado e até a próxima, hein?